Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Caros alunos, hoje nós vamos falar sobre a última pregação de Moisés. Mas antes de nós falarmos, eu quero pedir aos irmãos, aos meus caros alunos, que chegaram depois de alguns vídeos, que voltem e assistam os primeiros vídeos. Por quê? Porque eu faço aqui um plano de curso para você aprender a pregar pregação expositiva. Então, se você não fez as primeiras aulas, não assistiu, você não vai aprender. E o meu objetivo aqui é que você aprenda. Esse é o meu objetivo, é o meu desejo. Portanto, volte, assista as primeiras aulas. Até agora, porque eu não vou voltar mais para as primeiras aulas. Daqui para frente, eu sigo um plano de curso e cada aula é planejada. Eu faço um planejamento escolar, um plano de aula. Então, faça isso, tá? Para que você possa aprender. E vá logo dando o seu like e comentando se tá bom, se não tá bom. E se tiver algum amigo, algum irmão que gosta de pregar a palavra de Deus, mas você percebe que ele tem dificuldade, então você pode chegar para ele, falar do nosso canal, que eu estou dando aula de graça. O que eu quero é que ele aprenda, que você aprenda. O que Deus me deu, eu estou repassando a vocês. O que me custou muito tempo, muito dinheiro, eu estou dando de graça. Então vamos lá. Vamos começar lendo a palavra de Deus aqui, Êxodo capítulo 19 e versículo 7. Bora lá. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. O primeiro sermão de Moisés ele pregou para os anciãos, mas quando estavam na extrema entre o deserto do Sinai e Israel, a terra de Canaã, então Moisés fez outro discurso, porém com a mesma mensagem, a palavra de Deus, a mesma mensagem que Deus deu a ele no Sinai, que ele havia repassado, pregado aos anciãos, aos líderes do povo, agora ele prega para o povo. Ele vai pregar agora para cerca de 6 milhões de pessoas. No seu último sermão, a última mensagem, antes dele partir para a eternidade e antes do povo adentrar a terra. Então, nessa mensagem de hoje, nós vamos ver aqui a organização do sermão de Moisés. Veremos aqui o modelo de pregação que Deus deu a Moisés. Vamos aqui. Aqui é a introdução. Capítulo 11 de Deuteronômio. Vai do versículo 2 até o 7. É a introdução do sermão. Também vamos ver esta mensagem, um ambiente, um momento em que ela foi pregada. Vamos ler aqui no versículo 29. E será que, havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte
Ebal. Versículo 31. 30 e 31. Porventura não estão eles daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de Efrão de Gilgal, junto aos carvalhais de Manhir? Porque passareis o Jordão, para entrardes a possuir a terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuíres, e nela habitareis. Pronto. Aqui nós estamos vendo o momento da pregação de Moisés. Ele está aqui no lugar chamado Cades Barneia, no capítulo 2:14, nós vamos ver isso aqui, tá? Aqui, ó. E eis os dias que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerete, foram 38 anos, até que toda a geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Esses daqui foram aqueles homens que não quiseram aceitar a mensagem de Josué e Calebe. Foram os únicos dois que deram mensagens positivas quando retornaram de espiar a terra, enquanto os outros 10 deram uma mensagem negativa, dizendo que ali era terra de gigante e que eles não poderiam adentrar. Então o povo murmurou e disseram: então Deus nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto, mas antes tivesse nos deixado lá. E por meio dessa murmuração, por motivo desta murmuração, Deus fez com que eles retornassem para o deserto, mesmo ele estando lá, às margens do Rio Jordão, em Cades Barneia. Eles retornaram. Nós vamos ver aqui sobre este retorno deles, aqui no capítulo 5. Deixa eu ver bem aqui. Não, vai estar lá em Deuteronômio, capítulo de número 13, e o versículos, o 25, como diz: tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Sai daí, gente, pode voltar para o deserto. Tornai-vos, dê a volta, dê marcha ré, retorne, que vocês não vão adentrar a terra. Depois de 38 anos, eles voltaram para o mesmo lugar. E foi lá aonde Moisés pregou o seu último sermão. Este sermão aqui maravilhoso, que nós vamos apresentar agora para vocês. Então, do versículo 2 até o 7, nós temos a introdução. E do versículo 8 até ao 29, nós temos a explicação e a aplicação. E o sermão de Moisés está estruturado em 10 tópicos, que são os 10 mandamentos, dividido em duas partes. A primeira, chamada de leis cerimoniais. Já a segunda parte são as regras da lei, chamada leis morais. Está no Êxodo capítulo 20 e se repetem no capítulo 5 de Deuteronômio. Está aqui os 10 mandamentos, está bem aqui, ó. E se repetem aqui no capítulo 5, a repetição dos 10 mandamentos. Pronto. Dito isto, voltamos para o nosso texto.
Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, vai informar que após 38 anos o povo de Israel chegaram no mesmo lugar, conforme nós já vimos. Um lugar chamado Padã-Arã. Fica no deserto do Sinai, divisa com Israel. O que separava Israel de onde eles estavam era apenas o Rio Jordão. Foi lá que Moisés pregou. Foi lá que Moisés pregou para o povo esta bela mensagem aqui. E de lá